Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Vamos aos destaques da semana. Quem é o brasileiro que participou das pesquisas do OpenAI, o laboratório por trás do ChatGPT? Quanto ganham os CEOs das maiores empresas do mundo, como Apple e Google? Quais são as melhores cidades para empreender no Brasil? E por que o brasileiro bebeu menos vinho em 2022? Eu sou o Bruno Meyer e o Business está no ar. E a gente começa o programa fazendo uma pergunta aí. Quanto você acha que ganham os CEOs das maiores empresas do mundo? Bem, você deve imaginar que devem faturar muito, é claro, até porque algumas das maiores empresas do planeta chegam a valer mais de $1 trilhão. O telão, ele foi antecipado. Ele já revelou aí quanto ganha o Tim Cook. Ele deu um spoiler aí. E quanto o Tim Cook, que é o CEO da Apple, a empresa mais valiosa do planeta, sabe quanto ele ganhou? Ele ganhou em 12 meses $99.400.000. Isso, repito, em 12 meses, o que dá aí mais do que R$500 bilhão. Imagina você ganhar em um ano, que maravilha, né? Entre salário aí em ações da empresa, ganhar mais de R$500 milhões. E eu quero chamar a atenção que eu falei entre salário e ações, porque a remuneração de um cara como esse, como Tim Cook, 75% do que ele ganha é vinculado às ações da Apple. Quando as ações valorizam, o que acontece? Consequência, aumenta a remuneração do Tim Cook. Esse é o cara. Esses dias me perguntaram ainda, quem é o cara por trás aí da Apple? A maioria dos espectadores do business sabe, né? Mas teve uma pessoa que me perguntou quem que está por trás, quem é o verdadeiro líder, o presidente da Apple? É o Tim Cook. Mas nada bate o que o indiano Sundar Pichai recebeu em 2022. Eu devia esconder esse número aqui, olha. Mas esse daqui é o CEO do Google e ele recebeu mais de $226 milhões. Isso equivale a mais de R$1.414 bilhões no ano passado. Esses valores que a gente está apresentando para vocês constam em um documento regulatório que inclui, de novo, salários, bonificações e teve um bônus trienal de ações. Ele ganha um bônus aí a cada 3 anos e ele recebeu no ano passado. Com isso, Sundar Pichai, ele se torna imediatamente, evidentemente, um dos executivos mais bem pagos do mundo. E talvez o espectador mais antenado do business já está se perguntando, né? Ué, mas o Google não está entre as empresas que mais demitiu recentemente? Sim, é verdade. O Google demitiu 12 mil profissionais porque viu os lucros caírem, porque as receitas de publicidade da empresa, que inclui o famoso site de buscas e também o YouTube, despencaram, já que os anunciantes, os maiores responsáveis pelo dinheiro que entra na companhia, diminuíram os gastos, não só com o Google, mas também para outras empresas. Tem o Snapchat, tem o Twitter, para lidar essas empresas com inflação alta, juros maiores e temores de recessão. Além do mais, o Google aí enfrenta uma guerra com a Microsoft desde que a companhia de Bill Gates investiu $10 bilhões na OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, o laboratório aí, que a gente vai falar mais até no business de hoje sobre o brasileiro aí que participou do OpenAI. O Google, aliás, pode perder um contrato anual de $3 bilhões com a Samsung, que pode substituir os serviços de buscas da TV e dos celulares da fabricante asiática pelo Bing da Microsoft. Por esse motivo, nada positivo aí, vamos chamar assim, que vive o Google, chama atenção, claro, chama muita atenção a remuneração do Sundar Pichai, e é visto aí por muita gente como um contraste
no atual momento que vive o Google aí com demissões e podendo perder aí contratos bilionários. Esse é o Sundar. Agora eu quero chamar a atenção que o Sundar Pichai, ele chegou ao posto máximo do Google em 2015, quando os fundadores, o Larry Page e Sergey Brin, deixaram o comando da empresa. Ele está no Google desde 2004, está bastante tempo. E tá bastante, é um veterano aí, porque nas empresas de tecnologia tem gente que fica, aí vai para outra empresa de tecnologia, a rotatividade é muito alta nessas empresas. Agora o Sundar, ele tem várias realizações e ele foi um dos responsáveis, por exemplo, pela criação do Google Chrome. E vou chamar a atenção para outro feito dele. Quando ele chegou, o valor de mercado do Google mais do que dobrou desde a chegada dele ao cargo de CEO. Hoje, para se ter noção, o Google vale cerca de 1 trilhão e 360 milhões de dólares. Vamos girar o assunto aqui no Business? Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Quais são as melhores cidades para empreender no Brasil? Um estudo produzido pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, mostrou as cidades que apresentam melhores condições para o empreendedorismo e nós vamos conhecer quais são elas aqui no estúdio do Business. Quais são as cidades brasileiras mais fáceis aí para empreender? Em primeiro lugar, está São Paulo. São Paulo, evidentemente, está há um bom tempo na liderança aí das cidades as cidades melhores aí para empreender. Em segundo lugar, temos Florianópolis, que subiu no posto. Em terceiro lugar, temos Joinville, em Santa Catarina, que é a maior cidade lá de Santa Catarina. Chama atenção aí, duas das cidades catarinenses aí nas melhores posições, abaixo apenas de São Paulo, que São Paulo não é novidade. Novidade mesmo é Florianópolis e Joinville, tanto no segundo quanto no terceiro lugar. Em quarto lugar está Brasília, no Distrito Federal. Quinto lugar, Niterói, no Rio de Janeiro. Sexto lugar, Boa Vista. Sétimo lugar, a capital do Paraná, Curitiba. Oitavo lugar, o Rio de Janeiro. E nono lugar, Macapá. E em último lugar, Goiânia, a capital de Goiás. Esse estudo fez fez aí um estudo bem completo aí das 100 cidades mais empreendedoras. Eles afirmam sim que o Brasil está evoluindo no empreendedorismo, tem mais pessoas empreendedoras no Brasil, mas esse é o mapa das 10 cidades, muitas delas capitais, né? Só tirando Joinville, tirando Niterói, que não são capitais, né? Mas essas são as 10 cidades mais empreendedoras do Brasil. Bom, e para falar mais desse estudo, nós vamos receber a responsável pela pesquisa, Camille Medina. Obrigado, Camille, pela presença aqui no Business, gentilmente nos atende. Camille, o que torna, afinal, uma cidade empreendedora? Olá, tudo bom? Bom, primeiramente, queria agradecer o interesse de vocês com a pesquisa em nome da ENAP, porque, enfim, né, a ENAP é uma escola de governo, então a nossa função é munir os servidores públicos de informações para que eles possam tomar as melhores decisões, né? Então, a gente fica muito feliz quando tem o interesse da sociedade sobre as nossas pesquisas. Bom, o que faz uma cidade empreendedora, né? Quando a gente fez a pesquisa do CE, a gente elencou 7 pilares. Esses 7 pilares é o que a gente considera importante na hora de tomar uma decisão de empreender ou não em algum lugar. Então, os 7 são ambiente regulatório, que é basicamente a burocracia, né? A infraestrutura, que é a conectividade via rodovias, via aérea, enfim, como essa cidade se conecta com o resto do país e do mundo. O mercado, o acesso a capital, o acesso, né, ao fonte, né, de capital para uma empresa conseguir ser montada e se manter no mercado, inovação, capital humano e cultura empreendedora, que é um pilar que a gente construiu que tenta medir o interesse das pessoas em empreender, como elas estão interessadas e motivadas a criar um empreendimento no país. Agora, Camille, como é que a gente incentiva o empreendedorismo nos cidadãos de uma cidade brasileira, sendo que a gente vive num país burocrático em que a burocracia domina os mais variados setores aí da economia?
Bom, não é parte do estudo dizer como melhorar. O estudo ele tem a função de apontar. Então, a nossa parte, como escola de governo, como ENAP, é mostrar o cenário, para que essas prefeituras, esses governos, e até o próprio governo federal se veja e veja qual o melhor ambiente para as pessoas entenderem. Quais cidades estão melhor e quais não, e o que pode ser feito para que todas consigam melhorar. Cada uma, óbvio, com as suas limitações, mas que elas consigam melhorar. Essa é a função do estudo. A gente não aponta, porque é muito difícil, né, a gente conseguir, enquanto uma escola de governo, ver 101 cidades do país, dos mais variados pontos, de norte a sul do país, e apontar o que pode ser feito em cada uma delas. Isso é o papel das prefeituras e dos governos locais. A gente aponta e mostra, olha, está ruim nisso. Então, agora, cabe ao governo fazer dessas 10 cidades maiores, melhores para se empreender no Brasil, que a gente acaba de apresentar no estúdio aqui do Business, qual foi a maior surpresa para vocês? Eu vi que Florianópolis subiu bem, Joinville subiu bem. Quais foram as maiores surpresas? Olha, a maior surpresa assim, da equipe foi Boa Vista. Boa Vista era uma cidade, Boa Vista, em Roraima. Ela estava em 47º no ano passado e conseguiu subir muito para 6º lugar. Ela estava em 19º no ano retrasado, 47º no ano passado, e subiu aliás, é isso mesmo, 19º, 47º, subiu para 6º esse ano. E isso foi graças à cultura empreendedora, que é justamente esse pilar que eu falei, que mede o interesse das pessoas em empreender. É isso que eu ia perguntar, o que ela fez para subir tanto, Boa Vista em Roraima? É o interesse. Então, esse pilar de cultura empreendedora, a gente tenta medir, através do Google Trends, o interesse das pessoas. Então, é basicamente quantas vezes elas procuram no Google por Sebrae, por como abrir uma empresa, por empreendedorismo, por coisas relacionadas em como abrir uma empresa e atividade empreendedora. Então, é aí que a gente pega o interesse. Porque quando você vai resolver abrir uma empresa, ou tenta ir atrás dos órgãos de apoio, o que você faz? A primeira coisa que você faz é você procurar no Google. E aí que a gente pega esse interesse. E a gente tem um pool de palavras, umas palavras que a gente escolheu que tem a ver com empreendedorismo, e a gente mede nisso e vai vendo ao longo dos anos se aumentou, se reduziu, se as pessoas têm procurado, ou menos por isso. Mais ou menos por isso. E Boa Vista aumentou bastante. As capitais do norte, as cidades do norte, elas têm uma tendência a terem, desde o primeiro índice que a gente divulgou lá em 2014, elas já têm essa tendência a ter uma cultura empreendedora maior, a buscarem mais atividade empreendedora. E Boa Vista se sobressaiu muito nisso esse ano. Ô Camille, você pode agora falar como responsável pela pesquisa, como gerente de projetos, ou você pode dar sua opinião pessoal também. Você acha que é uma boa hora de empreender no Brasil? Bom, sempre é uma boa hora de empreender. É sempre bom você ter essa iniciativa, porque sem ela o Brasil nunca vai melhorar, né? Então, se o cidadão ele não tem a sua iniciativa, não faz a sua parte, e não tenta, mesmo em cenários como foi o da pandemia, por exemplo, de pior situação do mundo, né? Se você não tenta buscar novas opções, não tenta buscar novos mercados, novos segmentos para você entrar e melhorar a sua vida e da sua comunidade, não tem muito como crescer. Então, é sempre uma boa hora para você buscar o seu mercado, buscar o seu nicho e tentar fazer a sua parte aí para conseguir uma melhor vida para você e para a sua sociedade. Bom, e com esse arsenal aí de dados que vocês nos apresentaram, né, com essa pesquisa aí, e principalmente olhando para essas 10 maiores cidades empreendedoras do Brasil, quais são as maiores lições aí, ou se for elencar, só elenca uma lição aí para você no próximo ano ser uma cidade empreendedora de fato? Bom, cada cidade teve seu desempenho, né? Então, algumas melhoraram muito em algumas coisas, outras melhoraram um pouco em outras. E, assim, o que a gente percebeu muito, que a gente foi questionado por algumas cidades, recebeu bastante demanda da imprensa perguntando, algumas cidades que aparentemente não tinham piorado, desceram no ranking. Então, uma lição é que a gente tem sempre que tentar melhorar. Então, teve casos de algumas cidades, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro, que se manteve no mesmo patamar em alguns pilares e desceu no ranking, porque é um ranking. Então, não importa se você se mantém bom numa coisa que você já é bom. Você tem que melhorar, porque se você se mantém e as outras cidades melhoram, você vai ficando para trás. Então, acho que essa é a grande lição, que as cidades elas têm que se manter melhorando, as prefeituras têm que se manter buscando novas políticas para melhorar o ambiente, até porque elas já são boas.
Camille Medina, gerente de projetos da ENAP, gentilmente participa aqui do Business. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E acredite se quiser, o brasileiro bebeu menos vinho em 2022. Eu vou explicar. Durante a pandemia, tanto em 2020 quanto 2021, com as pessoas confinadas em casa, o setor viveu um boom de vendas de garrafas de vinhos, mas isso não aconteceu no ano passado. A Vissimo, uma holding criada depois que a Evino comprou a Gran Cru e que é a maior varejista de vinhos da América Latina, projetava vender 850 milhões de reais em 2022, mas fechou o ano 15% a menos do que havia previsto. E o que aconteceu? Para o CEO da Vissimo, Alexandre Bratti, que já esteve aqui no Business, o brasileiro passou a consumir vinhos de menor qualidade, vinhos mais baratos, para se manter na mesma faixa de preço e por questões econômicas. Diz ele, alta do dólar, alta inflação e juros altos. Esses fatores ajudaram a diminuir as vendas na empresa. Segundo o CEO da Vissimo, Alexandre Bratti, é necessário rever os planos, ajustar o mercado a essa nova realidade e conquistar os jovens nas inovações das lojas físicas, lojas que vocês estão vendo aqui no telão, para um espaço que ele diz aí de destilados e também há uma prateleira que eles vão colocar daqui a pouco com cachaças artesanais brasileiras. E com todas essas mudanças, a empresa agora espera faturar 860 milhões de reais em 2023. A gente volta mais para frente, no ano que vem só, para falar se eles alcançaram essa meta. Bom, vamos falar agora de inteligência artificial, duas das palavras mais faladas em 2023, um assunto recorrente aqui no Business. Você sabia que um brasileiro fez parte de um grupo de pesquisas, do grupo de pesquisas do OpenAI? O OpenAI é o criador do ChatGPT, nasceu aí sem fins lucrativos, teve Elon Musk como um dos fundadores, ele deixou aí o negócio em 2018 e o OpenAI virou notícia no mundo depois daquela injeção de 10 bilhões de dólares da Microsoft no começo do ano. Esse brasileiro do Paraná, de Curitiba, se chama Bruno Alano. Ele tem 27 anos, está presente no nosso estúdio aqui no Business. Obrigado, Bruno, pela presença aqui no Business. Como é que você foi parar no OpenAI? Obrigado. Eu tive uma jornada um pouco atípica. Eu comecei a programar com 8 anos e nesse processo eu acabei criando um projeto que ficou bastante relevante. E nisso eu ganhei uma bolsa aos 14 do governo finlandês para estudar em Helsinki, na Finlândia. E foi onde eu comecei a ter o primeiro contato com a parte de inteligência artificial, ainda muito nos estágios iniciais, por mais que seja uma área que tem uma longa data, desde a década de 70, mas foi ali em 2011, 2012 que começou realmente a crescer exponencialmente. Nisso eu voltei para o Brasil e fundei minha primeira startup, a Leadster. Captei investimento, fui para São Paulo, e aí, com o meu foco em pesquisa em inteligência artificial, em modelos de texto e modelos generativos, acabei recebendo um convite, fui o único brasileiro a receber um convite na época, de 2016 a 2018, para participar da OpenAI em São Francisco, que na época era uma coalizão ali, sem fins lucrativos, para pesquisa de inteligência artificial para a sociedade global. Era bem diferente do que é hoje. Totalmente diferente. Mas sempre pensando em inteligência artificial. Exato. Então foi uma das primeiras organizações a pensarem em questões de ética, do impacto socioeconômico, do impacto da evolução científica mesmo, e o que a gente está vendo muito aí nas últimas semanas, meses, que são fake news, criações de conteúdo automatizadas e por aí vai. Agora, você teve, de alguma forma, dentro ali na pesquisa do OpenAI, contato com o Elon Musk, por exemplo, que foi um dos fundadores do OpenAI? Infelizmente não tive. Ele aportou naquela época $1 bilhão, mas muito como a OpenAI funcionando totalmente autônoma, sem uma questão de hierarquia, então acabava tendo muito pouco contato e a organização se autogeria ali, basicamente. Como é que foi criar ali, porque a OpenAI é uma organização sem fins lucrativos e ela não pensava inicialmente em criar um ChatGPT, né?
Eu acho que quando você estava lá, ela já estava caminhando para a criação do ChatGPT, porque o lançamento do ChatGPT foi em novembro, no último novembro de 2022. No teu período de pesquisa, ela já almejava um ChatGPT? Perfeito. Assim, eu trabalhei diretamente com processamento de linguagem natural, que é a tecnologia que está por trás do ChatGPT, inclusive em modelos generativos. E a gente não imaginava, não vislumbrava a gente ter a tecnologia que a gente tem hoje pelo trabalho que a gente tinha na época. Claro que a gente estava querendo automatizar várias questões, entender sobre como que é o comportamento do texto, como que a gente pode gerar texto através da máquina, mas só com essa entrada do público recentemente no ChatGPT que a gente começa a pensar em todos os desdobramentos possíveis, aplicabilidades e nas consequências que a gente tem até para a sociedade. Você falou no início da resposta em fake news, né? Da inteligência artificial, tá rolando muita coisa aí. E eu quero, Edu, coloca uma imagem que rodou o mundo. A maior parte das pessoas acreditou que a imagem do Papa Francisco vestindo aí esse casacão aí, depois do joelho até o casacão, e viralizou. E a maior parte, quando essa imagem correu o mundo, a maior parte das pessoas acreditou. A minha pergunta, Bruno, como identificar se é possível, quando você vê uma imagem dessa no seu site, no seu celular, como identificar, dá para identificar que é inteligência artificial? Assim, é muito difícil. Eu diria que 80% dos casos, quando a gente olha para uma figura humana, os detalhes que a máquina mais erra geralmente são orelhas. Então, quer dar uma olhada... A orelha do Papa aqui. Isso. Mas aqui será que não é a orelha dele? É a orelha dele. Muito bem feito. Muito bem feito. Por isso que é muito difícil, até pela forma como esses algoritmos eles aprendem a gerar imagem. Geralmente você tem um algoritmo que gera a imagem e outro que vai ser um algoritmo que tenta saber se aquela imagem é fake news ou não. E os dois ficam brigando, um tenta enganar o outro. Um fica gerando imagem, o outro tenta identificar se é fake ou não. Ô Bruno, eu não quero fazer essa imagem, tá? Mas eu quero saber como é que se faz o Papa desse jeito e com esse casacão. Como é que se faz? Você tem, assim, várias maneiras, várias camadas. Hoje em dia existem aplicações comerciais, aplicações chamadas open source, que são gratuitas, que você pode utilizar. Mas a parte técnica é bem complexa. É um algoritmo que ele entende um pouco como que um humano é formado, qual que é a figura de uma orelha, como que a orelha é formada, enfim. E além dessa imagem que rodou o mundo, eu estou colocando aqui no Bispo, porque realmente todo mundo... Bom, o Papa é pop, né? O Papa colocou a figura do Papa, os caras escolheram o Papa porque é o cara mais... uma das personalidades mais mostradas no mundo, né? Todo mundo conhece o Papa. Mas, assim, no setor musical, no meio da música, já tiveram vários casos. Nas semanas atrás teve o Drake, né? Que viralizou, criaram uma música e aí viralizou isso nas redes e foi criada pela inteligência artificial. Acho que tiveram outros casos aí. Até, assim, vamos falar do setor musical, assim. É fácil, assim, você colocar uma inteligência artificial para imitar um cantor, por exemplo, ou até mesmo indo longe, assim, por exemplo, daqui a pouco me substitui aqui, vai ter um Bruno de inteligência artificial. Eu estou viajando, Bruno, mas me fala até onde vai isso. Olha, você pergunta se é fácil. Hoje, com 14 segundos de áudio, você consegue copiar uma voz de uma pessoa com 99% de precisão. Então, copiar uma música de alguém, ou como uma pessoa costuma escrever letras de música, por exemplo, hoje é muito factível. E são esses desdobramentos que a gente vai ter que lidar aí nos próximos anos. Tipo, as leis de direito autoral, como que elas vão se comportar dentro desse cenário? Porque, na verdade, não é o Drake cantando. Até a Grimes se posicionou que ela deixa todo mundo usar a voz dela, desde que receba 50% dos royalties. Então... acho que é um cenário totalmente atípico que a gente vai ter que começar a se questionar, tanto na esfera da ciência, quanto também na esfera legal, enfim, governamental. Quando você estava fazendo a pesquisa lá no OpenAI, você imaginava que o ChatGPT, volto a falar, lançado em novembro de 2022, ia virar esse fenômeno global, porque foi o serviço de tecnologia que mais atraiu usuários em curtíssimo espaço de tempo. Você imaginava isso?
Não imaginava. Acho que foi uma estratégia comercial da OpenAI muito boa em trazer isso para o público, para experimentar, ver todas as possibilidades que o público tem, criatividade basicamente infinita, e com isso conseguir aumentar o valuation da empresa ali, que seria a própria OpenAI, e conseguir investir mais em pesquisa e desenvolvimento. Então, essa jogada de trazer ao público e gerar esse impacto que gerou, para mim, assim, foi uma jogada muito bem feita, e aí que ela consegue entrar na Microsoft, consegue ali competir com o Google e todos esses desdobramentos que a gente tem visto. Ô Bruno, hoje você está no Brasil, né? O que você está fazendo? Hoje eu... Tá com saudades lá do OpenAI? Assim, na época era muito legal. Imagino que você deve ter aprendido um monte, né? Aprendi bastante. Eu tinha um mentor chamado Ian Goodfellow, que é uma das grandes referências. Então, assim, foi um momento muito proveitoso. Hoje eu estou no Brasil. Hoje eu cuido de times focados em inteligência artificial dentro da área do direito. E continuo com pesquisa, continuo empreendendo, continuo vendo todos os impactos e possibilidades aí que a gente tem em diferentes segmentos. Muito bem, nós recebemos aí o brasileiro que ajudou, de certa forma, aí na construção, de certa forma não, ajudou na criação do ChatGPT, porque ele participou aí das pesquisas do OpenAI, o laboratório que está por trás do ChatGPT. Bruno, brigadíssimo aí pela presença aqui no Business. Pelo espaço. Bem, vamos girar o assunto aqui no Business, porque um dos últimos convidados que a gente recebeu no HunterCast, o podcast de inovação da Jovem Pan, foi o José Carlos Semenzato, que é considerado aí o rei das franquias. Ele tem uma série de franquias. O papo foi muito bom e eu trouxe um trechinho para o público do Business. Vamos conferir. Que é imprescindível para fazer sucesso nos negócios? Sim, uma das coisas que pautaram a minha trajetória e me trouxeram, né, ao sucesso e a essa liderança, né, no setor de franquias, principalmente no setor de empreendedorismo, na verdade foi pautado em ser o melhor em tudo que você fizer. Não dá pra gente vir se dispor a gravar um podcast aqui para falar com a sua audiência se eu estiver metade aqui. Se eu estiver mais ou menos aqui... falando com 30 pessoas... Não, eu tô aqui com você, mas tô preocupado com a agenda de daqui meia hora, ou tô preocupado com alguma coisa. Não. Esse momento tem que ser o melhor, tem que ser o melhor podcast que eu já fiz até hoje. E se as pessoas, seja profissional, seja no campo profissional, se ela se comportar dessa forma, todos os dias, toda hora que ela estiver diante de um problema, da solução de algo, da criatividade de algo, ela tem que se posicionar como melhor. E como é que eu me posiciono, como é que eu sou o melhor naquilo que eu faço? Me entregando e vivendo intensamente cada momento que eu estou, que é o presente. Então, não dá para fazer mais ou menos. Então, minha trajetória foi em todas as fases: o melhor vendedor de coxinha, o melhor programador, o melhor professor de computação, o melhor aluno que se tornou o melhor empreendedor, e no setor de franquias eu me posiciono, quero sempre me buscar a liderança, eu quero ser o melhor. E quando você se comporta assim, você cria diferenciais competitivos, porque você coloca a concorrência, você coloca o competidor numa situação de desvantagem. E eu tenho uma frase que eu persigo desde sempre, né? Eu prefiro fazer poeira do que comer poeira. Isso vale para todo o setor. Qual que é a tua dica para um empreendedor brasileiro neste ano? Eu acho que esse é o ano de você buscar recompor a sua poupança. Esse é o ano de você planejar, de você se preparar para o momento que o país tiver com um ambiente mais favorável para você investir. Não é hora de fazer loucura. Eu sei que vão surgir muitas oportunidades, mas está tão barato, aquele ponto, o aluguel está pela metade, mas não tem luva. Mas se você não tiver o capital todo, você não adianta aventurar com essa taxa de juros que nós temos hoje. Então atrasa 6 meses, atrasa 1 ano o seu projeto de empreendedorismo, mas quando você for, vai sólido, vai confiante, né, com caixa, para você não soluçar no meio do projeto. O que é inovação para você? Inovação é tudo aquilo que você reinventa ou você melhora aquilo que já existe. As pessoas precisam quebrar o paradigma de achar que inovação é tudo aquilo que é inédito e que nunca foi visto. Está muito difícil de você criar algo novo. O que você pode fazer hoje
é inovar a forma de fazer negócio, inovar a forma de vender, inovar a forma de fabricar, né? Então, inovação é melhorar algo que realmente já existe, porque não adianta você ficar esperando o milagre de descobrir algo para criar, né? A inovação como criação, não é. Inovação é você viver constantemente melhorando processos, produtos, serviços, né? Melhorar a própria qualidade de vida. Eu preciso inovar de vez em quando para melhorar a minha saúde, para melhorar a qualidade de vida. Eu acho que a inovação tem que estar presente em tudo. É verdade, inovação tem que estar presente em tudo. E com essa frase do Semenzato, eu encerro a edição de hoje do Business, sempre agradecendo a sua confiança, a sua audiência. Muito obrigado sempre e até semana que vem. Até. Realização Jovem Pan News.